Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 321. Estrondo. Os shinobi de Kusagakure ignoraram os apelos desesperados da mulher e fecharam a porta atrás deles enquanto saíam. Para elas, a mãe e a filha dentro de casa não passavam de gado, ferramentas a serem usadas conforme sua conveniência. Seu único valor residia na capacidade de curar ferimentos rapidamente. E se chegasse o dia em que eles não pudessem mais servir a esse propósito, seriam descartados sem hesitação. Os shinobi de Kusagakure não tinham intenção de deixar a mãe e a filha saírem da vila. Afinal, um homem inocente se mete em encrenca por causa de sua riqueza. Com sua constituição única, se os shinobi de outras vilas os descobrissem, a própria Kusagakure estaria em grave perigo. A cabana mal iluminada estava novamente envolta em escuridão. O ar estava úmido e opressivo. A mulher estava agachada no chão, com o desespero estampado no rosto. Um leve farfalhar veio de trás dela. Mãe, por favor, coma alguma coisa. Uma jovem tirou um pãozinho duro e velho de suas roupas esfarrapadas, com os olhos cheios de preocupação. Ela não podia se dar ao luxo de perder a mãe. Ela simplesmente não podia. Ao ver o pãozinho nas mãos estendidas da menina, a mulher forçou um sorriso gentil, apesar da pele pálida. Karen, você ainda está crescendo. Você mesma deveria comer. Lágrimas brotaram nos olhos de Karen. Mãe, estou com medo. Por favor, não me deixe. A mulher abraçou a filha com força, esboçando um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, Karen. Eu não vou cair tão facilmente. Ao ouvir as palavras da mãe, Karen se sentiu um pouco à vontade. Se ela perdesse a mãe naquele lugar, ela não conseguia nem imaginar o que aconteceria com ela. Dominada pela exaustão, ela logo adormeceu nos braços da mãe, com as sobrancelhas franzidas de angústia. Em seu sono, ela murmurou suavemente: eu não quero mais ficar aqui. Alguém, por favor, me salve. Mãe, não morra. Ouvindo a filha falar dormindo, a mulher soltou um suspiro silencioso. Desde a queda de Uzushogakure, ela vagou de um lugar para outro antes de finalmente buscar refúgio em Kusagakure. Graças à sua experiência em técnicas de selagem, a vila acolheu ela e sua filha no início. Ela pensou ou esperava que eles pudessem começar uma nova vida aqui. Mas tudo mudou no dia em que ela salvou um shinobi moribundo de Kusagakure. Depois que descobriram sua habilidade de curar feridas com seu chakra, os shinobi aprisionaram ela e Karen. No início, eles só trouxeram ninjas gravemente feridos para ela tratar. Mas com o passar do tempo, suas exigências se tornaram cada vez mais irracionais. Mesmo ferimentos leves, eles a forçavam a curá-los, drenando implacavelmente seu chakra. O tratamento dela também piorou. Inicialmente forneceram-lhe comida farta, carne e vegetais, mas com o tempo ela passou a comer mingau ralo, verduras silvestres e pães velhos. A justificativa do shinobi era simples. Já que a cura custa força vital de qualquer maneira, alimentá-la bem é apenas um desperdício de recursos. Contanto que ela tenha o suficiente para sobreviver, é só isso que importa. Sua força vital já estava severamente esgotada. Não demoraria muito para que ela perecesse. Ela ansiava por alguém, qualquer pessoa, para salvá-la daquele inferno. Mas nesta aldeia remota, ninguém sabia do seu sofrimento. Agora tudo o que ela podia esperar era que quando ela se fosse, Karen ainda tivesse uma chance de sobreviver. Afinal, os shinobi de Kusagakure não gostariam de desperdiçar um recurso valioso que poderia mantê-los vivos. Um grupo de shinobi de Kusagakure passeava pela vila com expressões presunçosas. Um deles girou os ombros, sorrindo. Ela é incrível. Mesmo depois de sofrer um ferimento tão grave, estou completamente curado agora. Se não fosse por aquela mulher, eu estaria morto com certeza. Outro shinobi hesitou antes de falar. Não deveríamos tratá-la um pouco melhor? O rosto dela está tão pálido. Acho que ela está à beira da morte. Uf, ela já está ficando sem força vital. Mesmo que lhe demos um tratamento melhor agora, seria um desperdício. Além disso, a filha dela ainda está lá. Se a mãe morrer, que assim seja. O shinobi hesitante franziu a testa. Mas e se a garotinha também morrer? Ela vai ficar esgotada nesse ritmo. Ela é uma ferramenta tão útil, seria uma pena perdê-la. Ao ouvir essas palavras, os outros dois shinobi caíram na gargalhada. Não seja tão bondoso. A vitalidade do clã Uzumaki é muito mais forte do que você pensa. E se estamos preocupados com isso, vamos garantir que ela dê à luz mais alguns filhos antes de morrer. Vendo a confiança de seus companheiros, o shinobi preocupado assentiu relutantemente. Quando estavam se preparando para deixar a vila para caçar comida, uma voz furiosa soou atrás deles. Seu lixo nojento! Como ousa fazer algo tão vil? Os três shinobi de Kusagakure se viraram bruscamente, avistando um homem e uma jovem parados atrás deles. A julgar pela expressão furiosa da garota, estava claro que ela tinha ouvido a conversa. Quem é você? Perguntou um dos shinobi. Que negócios você tem em Kusagakure? Sem esperar por uma resposta, os três imediatamente sacaram suas armas e cercaram Uchiha Mirai e a Jizai. Mirai permaneceu imóvel. Os shinobi trocaram olhares e então dispararam um sinalizador para o céu antes de atacá-lo de 3 direções. Se você não falar, você vai morrer. Seus ataques eram implacáveis e imprudentes, privilegiando a força bruta em detrimento da sutileza. Contra um shinobi comum, esse ataque repentino teria sido mortal. Mas eles não estavam enfrentando qualquer um. Eles estavam enfrentando Uchiha Mirai. Antes mesmo de chegarem perto, Mirai sacou sua lâmina e gentilmente colocou a mão sobre os olhos de Ajizai. Então, com um único golpe. Os três shinobi de Kusagakure foram cortados ao meio. Mirai não se preocupou com a esgrima extravagante típica dos Uchiha. Ele usou o método mais direto e brutal. Para lixo como eles, esse era o único fim adequado. Droga! Estamos sob ataque. Mate-os! Todo mundo derrube-os! Os shinobi de Kusagakure se uniram. Quase 100 deles sacaram suas armas e avançaram em direção a Mirai. Onk! Que tolice! Segurando a mão de Ajizai, Mirai caminhou em direção à cabana onde Karen e sua mãe estavam presas.
Qualquer shinobi de Kozagakuri que ficasse em seu caminho era abatido sem hesitação. À medida que os corpos se acumulavam, o medo se espalhava entre os shinobi restantes. Aterrorizados, eles largaram as armas e se viraram para fugir. Mirai formou um selo de mão única. Liberação de madeira. Uma árvore enorme irrompeu do chão, e inúmeras videiras espinhosas surgiram, prendendo o shinobi em fuga em uma velocidade vertiginosa. Gritos de agonia encheram o ar. Momentos depois, o silêncio caiu sobre Kozagakuri. A aldeia não existia mais. Capítulo 322. A porta da cabana de palha rangeu ao abrir com um longo e prolongado rangido. Um raio de sol entrou, iluminando as figuras de Karen e sua mãe. Parado na porta estava um homem, e vê-lo encheu mãe e filha de medo. Eles ouviram claramente os gritos lá fora. Os sons da batalha ecoaram pelo ar, e era óbvio que os ninjas de Kozagakuri haviam encontrado um inimigo formidável. A vila tinha quase 100 shinobi, mas esse homem permaneceu ileso diante deles. Só havia uma explicação. Os shinobi de Kozagakuri foram derrotados. Embora aqueles ninjas os tratassem como nada mais que ferramentas, pelo menos eles não tiraram suas vidas. Mas agora que seus captores haviam caído, eles não tinham ideia do destino que os aguardava. Quais são os seus nomes? A voz do homem quebrou o silêncio. Engolindo medo, a mãe de Karen se forçou a responder. Meu nome é Ayako. E esta é minha filha. Karen, somos úteis. Por favor, não nos mate. Ayako caiu de joelhos, implorando desesperadamente. Ela não se importava com a própria vida, mas Karen não podia morrer ali. A vida de sua filha mal havia começado. Vendo o terror de Ayako, Uchiha Mirai falou calmamente. Vim porque ouvi falar da sua situação e decidi intervir. Você não tem nada a temer. Os shinobi de Kozagakuri não são mais uma ameaça. Venham para fora. Ayako congelou com suas palavras. Ele, ouviu sobre a situação deles? Impossível. Os shinobi de Kozagakuri fizeram de tudo para mantê-los escondidos. Eles nunca tiveram permissão para sair daquela cabana. Percebendo seu ceticismo, Mirai acrescentou. Ouvi 2 ninjas de Kozagakuri conversando. Foi assim que descobri sobre você. Meu nome é Uchiha Mirai. Uchiha Mirai. Ayako murmurou antes de perguntar de repente. Você é um shinobi de Konoha? Mirai assentiu. Ao confirmar isso, Ayako soltou uma risada amarga. Quando Zushogakuri caiu, Konoha decidiu ficar parada e não fazer nada. Se Konoha não tivesse quebrado sua aliança, ela e sua filha nunca teriam chegado a esse estado miserável. Ela guardava ressentimento pelo shinobi de Konoha há muito tempo. E, no entanto, quem o salvou hoje era um ninja de Konoha. O senhor Mirai é gentil e bondoso. Ele não lhe fará mal. Uma voz clara e brilhante soou. Ayako se virou e viu uma jovem garota, a Jizai, sorrindo para ela de forma tranquilizadora. Saindo do transe, Ayako disse rapidamente. Obrigada por nos salvar. Vamos sair agora. Ela pegou a mão de Karen e saiu. Depois de passarem tanto tempo na escuridão, seus olhos instintivamente se estreitaram contra a luz do sol. Demorou alguns instantes até que pudessem abri-los completamente. E então? Eles ficaram boquiabertos em choque. Corpos jaziam espalhados pelo chão. Todos eles eram shinobi de Kozagakuri, com seus corpos brutalmente divididos ao meio. A uma curta distância da cabana, uma árvore enorme apareceu, com seus galhos grossos cobertos de trepadeiras espinhosas. Dezenas de ninjas de Kozagakuri pairavam suspensos no ar, fortemente enredados. O sangue deles escorria em um ritmo lento e constante, acumulando-se em um rio carmesim abaixo. Membros estavam espalhados pelo campo de batalha, completando a cena de pesadelo. Mas em vez de medo, Ayako sentiu uma enorme sensação de alívio. Essa mesma cena já havia se repetido inúmeras vezes em seus sonhos. Ela sonhou com vingança, sonhou em ver esses shinobi de Kozagakuri despedaçados. E, no entanto, todas as vezes ela acordava para a mesma realidade cruel. Mas agora, aqueles que a exploraram e a atormentaram estavam finalmente mortos. A morte horrível deles não foi nada menos que um bálsamo para sua alma. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas testemunhar esse momento em sua vida foi o suficiente. Mirai observou Ayako agarrar Karen com força, soluçando incontrolavelmente. Ele permaneceu em silêncio, permitindo que ela sofresse e liberasse tudo que ela havia guardado por tanto tempo. Seus cabelos estavam secos e quebradiços, sua pele pálida. Marcas de mordidas tênues, mas inconfundíveis, cobriam sua pele exposta, um vislumbre do sofrimento que ela havia suportado. Depois de todos esses anos, ela finalmente foi libertada. De pé ao lado deles, a Jizai enxugou suas próprias lágrimas. Ela achava que seu passado era trágico, mas agora percebia que havia pessoas que haviam sofrido ainda mais. Muito tempo se passou até que os soluços de Ayako diminuíssem. Ela se ajoelhou diante de Mirai, puxando Karen consigo, e fez uma profunda reverência. Senhor Mirai, obrigado por nos vingar. Mirai falou calmamente, levante-se. De agora em diante, você viverá em Konoha comigo. Ayako hesitou. Ela era uma Uzumaki. Se sua identidade fosse descoberta em Konoha, isso poderia trazer problemas para eles. Na pior das hipóteses, os shinobi de Konoha podem escolher silenciá-los para proteger sua própria reputação. Vendo sua relutância, Mirai continuou. Com sua linhagem especial, não importa onde você vá, você sempre será tratado como presa. O coração de Ayako afundou. Então ele percebeu. Suas habilidades únicas foram expostas mais uma vez. O que significava que seu novo salvador provavelmente tinha as mesmas intenções do shinobi de Kozagakuri. Ela não tinha mais ilusões sobre a natureza humana. Ele o salvou, mas no final, ele provavelmente só queria usá-los. Ainda assim, se ela quisesse sobreviver, não tinha escolha a não ser seguir em frente, não importava o que estivesse por vir. Nesse momento, uma mão quente pousou gentilmente em seu ombro. Ayako congelou, seu corpo inteiro ficou tenso de medo. Ele estava testando as habilidades dela? À medida que o pânico começava a tomar conta dela, um calor reconfortante se espalhou pelo seu corpo.
corpo. Uma sensação estranha tomou conta dela. Conforto, alívio, algo que ela não sentia há anos. Seus cabelos ruivos, antes opacos, recuperaram o brilho, as marcas de mordidas em sua pele desapareceram e até seus órgãos danificados foram curados. Em poucos instantes, ela se sentiu uma pessoa completamente diferente. Meu corpo. Ayako olhou para as mãos, depois para os braços, depois para o cabelo. Tudo havia mudado. A vitalidade que ela havia perdido ao longo dos anos estava toda de volta. Assim como quando ela chegou em Kusagakure, ela estava viva novamente. Senhor Mirai, o que é você? Ayako olhou para ele com espanto. Ela não tinha mais medo dele. Porque um homem com o poder de restaurar sua vida com um simples toque. Não tinha razão para cobiçar suas habilidades insignificantes. Capítulo 323. Alguma outra pergunta? Mirai olhou para Ayako enquanto ele falava. Ayako balançou a cabeça imediatamente. Por favor, me perdoe. Seguiremos todas as suas ordens. Naquele momento ela estava tomada pela emoção. Ela não tinha ideia de quão poderoso o homem diante dela realmente era, mas a julgar pela maneira como ele restaurava sua vitalidade sem esforço. Ela sabia que ser salva por ele era um golpe de sorte incrível para ela e Karin. Enquanto permanecessem ao seu lado, não havia dúvidas em sua mente. Eles finalmente escapariam da vida infernal que haviam suportado. Vendo que Ayako não tinha mais dúvidas, Mirai desviou o olhar para Karin. Você quer me seguir? Sentindo o olhar dele sobre si, Karin assentiu vigorosamente como um pintinho bicando. Eu aceito. O homem diante dela não apenas os resgatou das garras do shinobi de Kusagakure, mas também exterminou completamente aqueles ninjas desprezíveis e cruéis. Com apenas um aceno de mão, ele restaurou o corpo frágil e murcho de sua mãe ao vigor juvenil. E o mais importante, ele era incrivelmente bonito. Ele era exatamente o tipo de herói que ela sempre sonhou. Como ela poderia se recusar a seguir alguém como ele? Além disso, Karin já tinha se decidido. Se alguém fosse mordê-la para se curar, ela queria que fosse alguém de quem ela realmente gostasse. Vendo que Karin e Ayako estavam dispostas a segui-lo, Mirai levantou a mão, e uma grande quantidade de areia dourada os ergueu sem esforço para o céu. Uma vez no ar, ele bateu palmas. Um inferno furioso irrompeu abaixo, engolfando toda Kusagakure em chamas. Os corpos dos shinobi caídos foram incinerados junto com a própria vila. Observando a cena se desenrolar, Karin e Ayako ficaram momentaneamente atordoadas. Era como algo saído de um sonho, algo que eles jamais ousariam imaginar. Em apenas meio-dia, Mirai trouxe Karin e os outros de volta para Konogakure. No momento em que avistaram a vila de cima, seus rostos se encheram de espanto. A Jizai viveu a vida inteira na isolada Megakure, crescendo na base da sociedade. As estruturas mais impressionantes que ela já vira eram os prédios imponentes construídos ao redor dos canos de drenagem da vila. Quanto a Karin, ela nascerá em Kusagakure e mais tarde fora aprisionada em uma cabana de palha decadente. Para ela, a residência de madeira do líder de Kusagakure já era o ápice do luxo. Agora, olhando para Konogakure, ela sentiu como se tivesse entrado em um sonho. E Ayako? Ela era uma kunoichi de Uzushio e já havia visitado Konoha em missões. No entanto, a vila da qual se lembrava não se parecia em nada com aquela. Mas não foi apenas Konoha que mudou. Sobrevoando o mundo shinobi, Ayako viu como tudo havia se transformado drasticamente. A terra era cortada por estradas largas e lisas, tão espaçosas que até 6 carruagens puxadas por cavalos podiam viajar lado a lado sem congestionamento. As estradas em si eram feitas de um material desconhecido e, apesar das chuvas recentes, não havia um único vestígio de lama. As caravanas se moviam de forma ordenada e seus mercadores não demonstravam sinais de medo ou ansiedade. Alguns deles nem estavam contratando acompanhantes shinobi, um cenário que seria impensável antes. E então havia os trilhos de aço que se estendiam infinitamente até o horizonte, com estranhas carruagens de metal passando ocasionalmente, emitindo nuvens de fumaça. Não havia cavalos puxando o as, mas elas atravessavam a paisagem com facilidade. O coração de Ayako estava cheio de curiosidade. O que exatamente aconteceu no mundo shinobi enquanto ela estava presa? Depois de circular Konoha de cima, Mirai levou Karin e os outros para sua propriedade. Ele selecionou um pátio para eles e sorriu. Você pode ficar aqui por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aos empregados que cuidam da limpeza. Pedirei que alguém me envie uma planta da propriedade mais tarde. Familiarizem-se com ela com calma. Ayako curvou-se respeitosamente. Entendido. Mirai fez um gesto de desdém. Já vou indo. Falo com você mais tarde, quando tiver tempo. Com isso, ele se virou e saiu. Assim que ele se foi, Karin e a Jizai não conseguiram conter a excitação. Exploraram avidamente seus novos aposentos, maravilhando-se com tudo ao redor. Para eles, esse lugar não era nada menos que mágico. Enquanto isso, Ayako não conseguia se livrar de uma sensação peculiar. Possuir uma propriedade tão vasta em Konoha. Poderia Lord Mirai ser o chefe do clã Uchiha? Karin, a Jizai, divirtam-se por enquanto. Vou dar uma olhada. Com isso, Ayako saiu. Mirai disse que eles poderiam perguntar aos criados se tivessem alguma dúvida. Do lado de fora do quarto, ela rapidamente avistou um criado parado na porta, esperando. Por um momento, Ayako hesitou. Até mesmo os criados estavam vestidos muito melhor do que qualquer um que ela já conhecera. Percebendo sua pausa, o servo sorriu calorosamente. Senhora Ayako, em que posso ajudá-la? O tom gentil e amável a deixou à vontade. Ela perguntou cautelosamente. Posso lhe fazer algumas perguntas? O sorriso do criado se alargou. Claro. Sentindo-se um pouco mais confiante, Ayako perguntou. O Lord Mirai é o chefe do clã Uchiha? A serva balançou a cabeça. Não, o atual chefe do clã Uchiha é o Lord Shizui. Ayako piscou surpresa. Não é o chefe do clã? Então, Lord Mirai é o Hokage?
Parecia improvável, mas dado seu status. Afinal, ele vivia em uma propriedade tão grandiosa e havia retornado à vila sem que um único posto de controle o impedisse. Sua posição em Konoha devia ser incrivelmente alta. Não era impossível que ele fosse o Hokage, certo? Entretanto, a criada apenas sorriu e balançou a cabeça novamente. Lord Mirai não é o Hokage. O atual Hokage é o quinto, Lord Minato Namikaze. O quinto. Ayako ficou perplexa. Será que 2 gerações de Hokage mudaram desde que ela foi presa? Percebendo sua curiosidade, o servo gentilmente continuou. Senhora Ayako, você não precisa se preocupar. Lord Mirai é um imperador que está acima do Hokage. Tudo no mundo Shinobi pertence ao Lord Mirai. Ayako congelou. Um imperador acima do Hokage? O mundo inteiro Shinobi pertencia ao Lord Mirai? Ela entendia cada palavra dita, mas quando colocadas juntas, não faziam sentido algum. Tomada pela curiosidade, ela não pôde deixar de perguntar. Você poderia me contar tudo o que sabe sobre Lord Mirai? Os olhos do servo se arregalaram ligeiramente de surpresa. Lady Ayako, você não sabe nada sobre Lord Mirai? Ayako balançou a cabeça silenciosamente. A criada engasgou como se tivesse acabado de ouvir algo inacreditável. Isso é realmente inesperado. Mas não importa, eu ficaria mais do que feliz em lhe contar tudo sobre o Lord Uchiha Mirai. Capítulo 324. Embora estivesse surpresa que alguém neste mundo pudesse desconhecer completamente a existência do Sr. Uchiha Mirai, a empregada ainda assim explicou tudo a Ayako. Antes de começar, posso perguntar o quanto você sabe sobre o mundo Shinobi? Ao ouvir isso, Ayako respondeu, sou uma membro do clã de Uzushogakure. Minha compreensão do mundo Shinobi está presa à era em que o terceiro Hokage ainda estava no poder. Devido a certas circunstâncias, fiquei isolado do mundo exterior por um longo tempo, então sei muito pouco sobre o que aconteceu desde então. Depois de ouvir a explicação de Ayako, a empregada assentiu em compreensão. Entendo. Então deixe-me começar com o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Naquela época, Hiruzen tinha um desejo extremo de controlar Konoha. Ele reprimiu dissidentes e eliminou muitos dos indivíduos mais fortes da vila. O clã Uchiha era seu alvo principal. Mais tarde, Lord Mirai usou sua própria força para derrubar o governo de Hiruzen. Ele se tornou o quarto Hokage e aboliu a autoridade dos senhores feudais, tornando o Shinobi a classe de mais alta patente do mundo. Depois de se tornar Hokage, Lord Mirai buscou estabelecer a paz eterna no mundo Shinobi e embarcou em uma campanha para unificá-lo. A Terra do Vento, o País da Terra, a Terra da Água e a Terra do Relâmpago caíram sob seu domínio. Usando as 5 grandes nações como base, o Senhor Mirai estabeleceu a Nação Divina, onde reina como o único imperador. A posição dos 5 Kages foi mantida, mas apenas como governadores regionais sob seu comando. Mesmo agora, muitas nações no mundo Shinobi se tornaram territórios da Nação Divina. Além disso, Lord Mirai introduziu muitas inovações sem precedentes, levando a rápidos avanços na produtividade. Sob o governo do Império, a maioria das pessoas agora desfruta de uma vida próspera. A empregada continuou falando longamente sobre as conquistas de Uchiha Mirai. A boca de Ayako se abriu lentamente em espanto. Ela esperava que Lord Mirai tivesse um status tão alto, mas nunca imaginou que seria tão alto. O imperador da nação divina? Isso significa que ele superou figuras lendárias como Hashirama Senju e Madara Uchiha? Se ela não tivesse visto as tremendas mudanças no mundo Shinobi com seus próprios olhos, ela teria pensado que a empregada estava falando bobagens. Não é de se admirar que estejam investindo tanto tempo na construção de estradas. Não é de se admirar que esses trilhos de aço permaneçam perfeitamente intactos. Não é de se admirar que haja tantas reformas aparentemente desnecessárias. Ayako não conseguiu evitar murmurar para si mesma. Com o mundo Shinobi agora unificado, coisas que antes pareciam impossíveis agora estavam se tornando realidade. Lady Ayako, você tem alguma outra pergunta? Ayako balançou a cabeça. Não, isso foi muito informativo. Obrigada. A criada sorriu, fez uma reverência e retirou-se silenciosamente. Depois que a empregada saiu, Ayako retornou ao seu quarto, sua expressão ficando cada vez mais determinada. Ter a oportunidade de cruzar o caminho de um homem como Uchiha Mirai. Essa pode ser a única chance em sua vida. Seja pelo bem de Karin ou pelo seu próprio, ela tinha que aproveitar. Anoitecer. Mirai estava sentado sozinho em seu quarto, olhando seu painel de status. Nome, Uchiha Mirai. E físico, força mental. E chakra. Limites da linhagem. Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsu Myaku, liberação de fervura, ilusão. Manipulação dos 5 sentidos Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan, liberação de gelo, liberação de poeira, liberação de cristal. Ninjutsu. Técnica do clone, técnica da transformação, cintilação corporal. Medo do rancor da terra, tiro final. Liberação de fogo, dor gravada na cabeça. Liberação de terra, lança de terra. Liberação de água, técnica do grande projétil de tubarão. Outros, afinidade com energia natural, corpo Senju, força sobre-humana, modo sábio da floresta Shikotsu, modo de chakra da 9 caudas. Modo de chakra de liberação de relâmpagos, dança das 7 espadas. Dojutsu, Amaterasu, Sarutaiko no Mikoto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami Kamui Limbo, cadeia fronteiriça, Shibaku Tensei. Devastação planetária, Tengai Shinsei, Daikoku Tensuku Naikona, Amenotejikara. Sem perceber, minhas habilidades se tornaram terrivelmente poderosas. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Mirai.
Comparado a quando ele despertou o sistema pela primeira vez, seu painel de status estava tão densamente preenchido que era quase opressor. E além do que foi listado aqui, ele também possuía o poder de todas as 9 bestas com cauda e da veia do dragão. Se Momoshiki Otsutsuki ou Urashiki Otsutsuki aparecessem no mundo Shinobi agora, ele os espancaria muito se tivessem sorte. Entretanto, após um momento de orgulho, Mirai rapidamente se acalmou. Embora seu poder fosse incomparável na era atual, ainda não era suficiente. A verdadeira profundidade da força do clã Otsutsuki era algo que ele ainda não podia desafiar. Enquanto ele contemplava o futuro, uma batida suave soou em sua porta. A voz de Ayako veio de fora. Senhor Mirai, você está acordado? Mirai franziu a testa ligeiramente. O que Ayako estava fazendo aqui tão tarde da noite? Depois de pensar um momento, ele se levantou e abriu a porta. Ayako, o que foi? Ao olhar para o rosto bonito de Mirai e sua figura alta e imponente, Ayako sentiu seu coração disparar. Senhor Mirai, eu tenho algumas coisas que gostaria de lhe perguntar. Posso entrar? Uma leve fragrância floral surgiu no ambiente. Ao ver a aparência cuidadosamente vestida de Ayako, Mirai imediatamente entendeu suas intenções. Uma mulher visitando o quarto de um homem àquela hora, não era preciso ser um gênio para descobrir o que isso significava. Já está tarde. Se for importante, podemos conversar amanhã. Mirai recusou sem hesitar. Embora Ayako fosse bonito, ele não era um homem desesperado que ficaria com qualquer um. Ela não era como Mikoto, nem era uma figura conhecida da linha temporal original. Adicioná-la ao seu harém não satisfaria seu vício em colecionar. Ele já tinha mulheres suficientes. Não precisava de Ayako. Além do mais, se ele aceitou Ayako, então o que acontecerá com Karin no futuro? Mirai rapidamente afastou esse pensamento proibido. Droga, por que ele estava considerando isso? Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Ayako baixou o olhar e murmurou. Peço desculpas pela minha grosseria, Lord Mirai. Por favor, não leve isso a sério. Ela se virou e saiu, com passos um pouco hesitantes. Na verdade, ela sabia desde o começo que suas chances eram pequenas. Afinal, com o status de Lord Mirai, que tipo de mulher ele não poderia ter? Mas ela ainda queria tentar. E agora ela tinha sua resposta. Enquanto observava sua figura se afastando, Mirai se forçou a suprimir o impulso de chamá-la de volta. Ela não iria a lugar nenhum. Esse tipo de coisa. Ele sempre poderia reconsiderar quando Karin fosse mais velha. Capítulo 325. Depois de ser rejeitada por Mirai, Ayako desistiu dos pensamentos que estava abrigando. A princípio, ela acreditou que Uchiha Mirai cobiçava suas habilidades especiais. Mas, depois de testemunhar seu poder avassalador, percebeu o quão ridícula essa suposição havia sido. Então, ela pensou que talvez ele se sentisse atraído pela aparência dela. No entanto, mesmo quando ela tomou a iniciativa, ele a rejeitou sem hesitar. Agora, Ayako realmente não conseguia entender por que alguém do status e posição de Uchiha Mirai cuidaria tão bem deles. Por toda a lógica, salvá-la e a filha já havia sido um imenso ato de bondade. Não havia razão para ele mantê-las em sua propriedade e cuidar delas. Mas como Mirai não explicou, ela só pôde aceitar as coisas como elas eram e se concentrar em fazer a sua parte. Mesmo que se sentisse desconfortável e insegura sobre quanto tempo essa situação duraria, ela sabia que para ela e Karin, valorizar o momento presente era a coisa mais importante. Na manhã seguinte, a luz dourada do sol entrava no quarto, e seu calor fazia Ayako se espreguiçar preguiçosamente em conforto. Ela abriu os olhos, ainda sentindo como se tudo ao seu redor fosse real. O pesadelo de acordar em um barraco escuro e úmido, esperando que os sinobídicos Agakuri drenassem sua força vital, finalmente havia terminado. Ayako se levantou, vestiu roupas novas e acordou Karin também. Nesse momento, uma voz gentil chamou do lado de fora da porta. Lady Ayako, Lord Mirai solicita sua presença. Entendido. Ayako respondeu, e após um breve momento para se recompor, levou Karin para fora. No salão de recepção, Mirai já estava esperando com alguns outros. Quando Ayako e Karin entraram, Mirai sorriu. Você dormiu bem ontem à noite? Ayako baixou o olhar um pouco, ainda se sentindo um pouco tímida perto dele. Senhor Mirai, dormimos muito bem. Assim que ela terminou de falar, uma mulher com longos cabelos ruivos deu um passo à frente. Vocês dois são do clã Uzumaki? Ayako hesitou diante da pergunta inesperada, mas assentiu. Sim, embora eu não use o nome Uzumaki há muito tempo. A mulher suspirou, sua expressão se suavizando com simpatia. Meu nome é Uzumaki Kushina. Também sou do clã Uzumaki. Ela se virou para Ayako com um olhar caloroso, mas firme. Mirai já me contou sobre a sua situação. De agora em diante, você não precisa mais esconder sua identidade. Konogakakuri será o novo lar do clã Uzumaki. Desde que Uzushogakuri foi destruída e o clã Uzumaki foi disperso, Kushina sempre carregou essa dor em seu coração. Ela nunca falou sobre isso, mas no fundo, nunca parou de lamentar a perda de seus parentes. Ninguém iria querer que seu clã fosse eliminado. Foi por isso que quando Naruto nasceu, ela e Minato fizeram questão de que ele tivesse o sobrenome Uzumaki. E agora, depois de finalmente encontrar mais 2 membros de seu clã, ela descobriu que eles haviam sofrido um tratamento desumano. Se Kusagakuri não tivesse sido destruída por Mirai, ela teria ido pessoalmente para a Terra da Grama e esmagado aqueles bastardos no chão. Ayako jamais imaginara encontrar outro Uzumaki. Uma estranha, porém familiar, sensação de pertencimento cresceu em seu coração. Ela curvou-se levemente. Lady Kushina, meu nome é Uzumaki Ayako. Esta é minha filha, Karin Uzumaki. Kushina assentiu, estendendo a mão para bagunçar o cabelo de Karin. Quando você for um pouco mais velha, eu vou te treinar pessoalmente. Você continuará o legado do clã Uzumaki. Nesse momento, um garoto loiro entrou correndo na sala. Assim que ele entrou, seu olhar pousou em Karin, que tinha mais ou menos a sua idade. Ei,
Fique comigo de agora em diante. Enquanto eu estiver por perto, ninguém ousará te intimidar. Ayako piscou surpresa. Kushina riu baixinho. Este é meu filho, Uzumaki Naruto. Naruto estufou o peito, confiante. Então, o que você acha? Quer ser meu pequeno seguidor? Karin zombou nada impressionada. Não tenho interesse em ser sua seguidora e não preciso da sua proteção. O herói que admiro é Lord Mirai. Ela lançou um olhar rápido para Mirai, com o rosto levemente corado. Naruto bufou. Um dia, eu vou vencê-lo. Espere só. Antes que Karin pudesse responder, um sorriso desdenhoso veio da porta. Naruto, o orgulho do clã Uchiha não é algo que um perdedor como você possa esperar superar. Mesmo para mim, um gênio do clã Uchiha, as chances de derrotar Lord Mirai são de apenas 50%. Um garoto de cabelos negros e uma expressão presunçosa entrou na sala, com as mãos nos bolsos. O brasão Uchiha era exibido orgulhosamente nas costas de suas roupas. Apesar da pouca idade, sua expressão estava cheia de confiança arrogante. No momento em que Naruto o viu, seu rosto se contorceu de irritação. Sasuke, quem você está chamando de perdedor? Uchiha Sasuke deu um sorriso irônico. Não precisa ficar tão nervoso. Comparado a mim, todo mundo é um perdedor. O fato de eu sequer reconhecer você deveria ser uma honra. Afinal, Sasuke ergueu o queixo, orgulhoso. Mesmo contra o meu Nin-san, eu já posso lutar com ele em pé de igualdade. Naruto não estava convencido. Seu irmão não é mais forte que meu pai. Sasuke zombou como se a resposta fosse óbvia. Claro que sim. Nenhum shinobi Uchiha jamais perderia para um forasteiro. Tique. Naruto cruzou os braços. O Rasengan do meu pai pode atravessar uma árvore inteira. Sasuke se recusou a recuar. A liberação de fogo do meu irmão pode queimar uma floresta inteira. Meu pai faz tudo super rápido. Meu irmão faz tudo com absoluta precisão. A conversa começou normal, mas rapidamente se tornou algo sem sentido. Meu pai consegue comer uma vaca inteira em uma refeição. Meu irmão consegue comer 2 ursos em uma refeição. Meu pai é tão corajoso que até comeria cocô. Meu irmão também faria isso. Meu pai é Hokage. Sasuke deu um sorriso irônico. E daí? Minha mãe é a esposa do imperador. Isso faz do meu pai um imperador, o que é muito mais forte que o seu pai Hokage. Naruto piscou confuso antes de se virar para olhar para Kushina. Então, gritou. Se sua mãe pode se casar com um imperador, então minha mãe também pode? Antes que ele pudesse terminar, Kushina rapidamente cobriu a boca, encerrando a discussão ridícula. Se aqueles dois continuassem conversando, quem sabia onde isso iria parar? Enquanto isso, Karin continuava lançando olhares furtivos para Uchiha Mirai, sua admiração era tão clara quanto o dia. Mirai observou a cena se desenrolar com um sorriso. Foi legal. As crianças da história original estavam finalmente começando a pisar no palco do mundo ninja. A vida estava prestes a ficar muito mais interessante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Konogakakuri. Dentro do escritório do Hokage, Namikaze Minato estava sentado em silêncio à sua mesa, como sempre. Alguns documentos estavam à sua frente. Não demorou muito para que a porta do escritório se abrisse e Mirai entrasse. Ao vê-lo, Minato sorriu e cumprimentou. Mirai, você está aqui. Mirai assentiu levemente e disse categoricamente. Minato, o que você precisa? Minato empurrou os documentos para frente com uma expressão séria. Estas são as informações mais recentes sobre a Akatsuki. Com base em nossos relatórios, figuras humanoides foram avistadas não apenas nas terras da terra, do relâmpago, da água e do vento, mas até mesmo na própria terra do fogo. Enquanto falava, Minato desenrolou um pergaminho de selamento. Com uma nuvem de fumaça, um cadáver apareceu diante deles, uma criatura humanoide branca deitada sem vida no chão. A voz de Minato era grave. Estes são os Zetsu brancos que você mencionou. Por razões desconhecidas, eles se tornaram cada vez mais ativos em todo o mundo shinobi. Capturamos várias amostras, mas nenhuma forneceu informações úteis. A capacidade deles de se disfarçarem é excepcional. Até mesmo ninjas sensoriais têm dificuldade para detectar qualquer coisa incomum de perto. A única maneira de identificá-los é por meio de interrogatórios e da descoberta de inconsistências. Mirai deu um passo à frente, examinando o cadáver de Zetsu branco. Uma onda de chakra imbuída de energia natural fluiu de sua mão para o corpo sem vida. No momento seguinte, vários outros Zetsu brancos brotaram do cadáver. Entretanto, antes que pudessem se formar completamente, seus corpos se contorceram e murchando como balões furados, sem vida novamente. A expressão de Minato se obscureceu. O cadáver já havia sido examinado minuciosamente, mas ainda havia algo que eles não tinham percebido. Mirai se virou para Minato e colocou a mão em seu ombro. Uma reação semelhante ocorreu. Sob a influência da energia natural, fragmentos de Zetsu branco se desprenderam do corpo de Minato. Essas coisas. Vendo o choque de Minato, Mirai falou calmamente. Eles são incrivelmente difíceis de detectar. Não importa o quão meticulosa seja a busca, alguns sempre escapam. Minato franziu a testa. Então o que devemos fazer? Mirai fez um gesto de desdém. Não se preocupem. Esses Zetsu brancos não representam uma ameaça real. O fato de estarem se movimentando agora significa que o lado deles tem um plano em andamento. Só precisamos esperar e observar. Mesmo com suas habilidades, encontrar o esconderijo de Uchiha Obito e Zetsu em um mundo tão vasto não foi uma tarefa fácil. Seus movimentos, no entanto, forneceram pistas valiosas. Ao ouvir isso, a expressão de Minato se suavizou. Mirai estava certa, dada a força atual do reino divino, havia poucos motivos para se preocupar com pequenas perturbações. Mirai olhou para Minato. Mais alguma coisa? Minato respondeu rapidamente. Onoki enviou 2 crianças. Ele espera que elas possam ficar em Konoha. Você quer conhecê-las? Mirai pegou o arquivo da mão de Minato. Os nomes se destacaram imediatamente.
Kurotsushi, Deidara. Ele hesitou por um momento. A permanência de Kurotsushi não seria um problema, mas Deidara. Deixar uma criança problemática como ele solta em Konoha não parecia uma boa ideia. Pensando bem, Mirai disse, eu os encontrarei primeiro. Com isso, ele deu um passo no ar e desapareceu do escritório. Minato não pôde deixar de se maravilhar com a demonstração. Não importava quantas vezes ele testemunhasse a maestria de Mirai no ninjutsu espaço-temporal, ainda era impressionante. Ei, escute bem. Por que diabos o velho nos mandou para Konoha? Você acha mesmo que esses caras entendem a minha arte? Um jovem com um rabo de cavalo caminhava pela rua, com um palito na boca, parecendo preguiçoso e desinteressado. Ao lado dele estava uma garotinha, de não mais que 4 ou 5 anos, com feições delicadas emolduradas por cabelos escuros. Ao ouvir a reclamação, ela respondeu, Deidara, sugiro que você não cause problemas em Konoha. Se suas coisas perturbarem a vila, você será preso. Deidara franziu a testa. Kurotsushi, isso não é só coisa, é arte. A arte, está me ouvindo? Uma explosão fugaz, o momento supremo de esplendor. Bom. Seus olhos brilhavam de excitação. A coisa mais linda do mundo não é um instante de uma explosão? Observando desabafar, Kurotsushi revirou os olhos. Só estou dizendo, se você causar problemas, nem o vovô vai conseguir te salvar. Você sabe, né? Lord Mirai é o ninja mais forte do mundo. Ao ouvir isso, os olhos de Deidara brilharam. Se ele conseguisse que o ninja mais forte reconhecesse sua arte, seu nome não seria lendário? Uma ideia se formou em sua mente, e ele rapidamente pegou sua bolsa, tirando um punhado de argila. Argila explosiva, pássaro gigante. Um grande pássaro branco se materializou, e Deidara saltou em suas costas, voando em direção ao céu. Kurotsushi gemeu. Ela sabia exatamente onde aquilo ia dar. Agitando as mãos freneticamente, ela gritou. Deidara, desça aqui. Mas Deidara a ignorou sorrindo enquanto olhava para as pessoas abaixo. Sorte deles. Ele os deixaria testemunhar a verdadeira arte. Sua mão esquerda devorava o barro, enquanto a direita moldava criaturas complexas, aranhas, centopeias, pássaros, cada uma perfeitamente esculpida. Que melhor maneira de anunciar sua chegada do que com uma exibição deslumbrante? Quando ele estava prestes a liberar suas criações, uma voz calma ecoou em seu ouvido. Voos são proibidos em Konoha. Uma força imensa de repente o puxou para baixo, arrastando ele e seu pássaro de argila em direção ao chão em uma velocidade alarmante. Deidara lutou tentando neutralizar a força, mas foi inútil. A atração gravitacional era avassaladora. Pior ainda, seu fluxo de chakra foi completamente interrompido, deixando-o incapaz de reagir. Assim que ele se preparou para o impacto, a força desapareceu abruptamente, e ele parou, suspenso a menos de 1 metro do chão. Um homem se destacou da multidão, seus cabelos brancos prateados brilhando à luz do sol, sua presença marcante e imponente. Antes que Deidara pudesse vê-lo bem, Kurotsushi engasgou e gaguejou em choque. Se Senhor Mirai. Capítulo 327. Ao ouvir o grito aterrorizado de Kurotsushi, Mirai rapidamente a pegou nos braços. Então, sem hesitar, ele agarrou Deidara pelo colarinho. No segundo seguinte, os três desapareceram da cena. Konogakakuri. No espaço aberto acima do rochedo do Okage, Uchiha Mirai estava de braços cruzados, seu olhar percorrendo os 2 pirralhos à sua frente. Um deles era um lunático obcecado por arte, cuja mente só pensava em explosões. O outro era Kurotsushi. Sob o olhar penetrante de Mirai, Kurotsushi imediatamente se encolheu, abaixando a cabeça como uma tartaruga assustada. Deidara, por outro lado, fez beicinho, indignado. Era óbvio que ele estava furioso porque Mirai havia interrompido sua apresentação artística. Percebendo a expressão carrancuda de Deidara, Mirai ergueu uma sobrancelha. Deidara, você não parece muito feliz. Deidara bufou. Claro que não. Se você não tivesse me interrompido, o povo de Konoha teria testemunhado uma obra-prima artística como nunca antes. Não só eles, você também ficaria impressionado com a minha arte. Ao ouvir isso, a expressão de Kurotsushi endureceu e ela instintivamente recuou. Ela estava muito familiarizada com as tendências imprudentes de Deidara. Em Vagakuri, ela tinha a proteção do avô, então não estava muito preocupada. Mas esta era Konoha. E mais importante, era com Uchiha Mirai que eles estavam lidando. Colocando a autopreservação em primeiro lugar, ela não tinha intenção de ser arrastada para baixo por Deidara. Ela se aproximou de Mirai e puxou delicadamente sua manga, sussurrando suavemente. Mirai-sama, eu realmente não o conheço muito bem. Mirai olhou para baixo e lhe deu um sorriso caloroso. Não se preocupe. Não vou guardar rancor de você. Aliviado, Kurotsushi soltou um suspiro silencioso e deu alguns passos para trás para minimizar a presença dela o máximo possível. Enquanto isso, Mirai voltou sua atenção para Deidara. Deidara, Konoha é densamente povoada. Explosões aqui causariam muitas vítimas e danos materiais. Se você quer seguir sua arte, encontre um lugar desabitado. Deidara protestou imediatamente. Isso não vai dar certo. Qual o sentido de uma explosão se não há ninguém para testemunhar? A verdadeira arte deve ser exibida onde a maioria das pessoas possa vê-la. Mirai balançou a cabeça, percebendo que não havia como argumentar com ele. Esse cara era um terrorista nato. Tic, chega de conversa. Você ainda não viu minha arte pessoalmente. Deixa eu te mostrar agora mesmo, você vai adorar. A expressão de Mirai ficou fria. Não tenho interesse nessas coisas. O que? O rosto de Deidara escureceu. Como você ousa menosprezar minha arte? Vou explodir você em pedaços. Com isso ele formou um selo de mão, e uma centopeia de argila surgiu do chão, enrolando-se instantaneamente ao redor do corpo de Mirai. Quando Deidara estava prestes a desencadear a explosão, uma voz fria soou em seus ouvidos.
Antes de fazer qualquer coisa, olhe bem para si mesmo. A voz não tinha intenção de matar, mas um arrepio percorreu a espinha de Deidara. Naquele instante, ele percebeu que havia perdido toda a sensibilidade do corpo. Sua visão escureceu completamente. A centopeia que deveria estar segurando Mirai agora estava firmemente enrolada nele. O que significava? Se ele tivesse detonado a argila, ele teria se explodido em pedaços. Enquanto a escuridão opressiva o cercava, Deidara sentiu como se tivesse caído em um abismo. Isolamento, frieza, vazio, medo. Uma onda de emoções negativas tomou conta de sua mente, causando um arrepio profundo em sua alma. De repente, um par de olhos brilhantes se abriu na escuridão diante dele. Um deles era um Mangekyou Sharingan vermelho sangue. O outro, um Rinnegan roxo claro. Os olhos, como os de um deus, o encaravam, um contraste assustador com o vazio sem limites atrás deles. Deidara, considere isso um aviso. Não haverá uma próxima vez. Uma voz onipresente ecoou antes de desaparecer. A cena diante dele se estilhaçou como um espelho quebrado. Luz do sol quente, árvores exuberantes, o chilrear dos insetos. Tudo voltou ao normal. Mirai e Kurotsushi não estavam em lugar nenhum. Deidara ficou congelado no lugar por um longo tempo antes de murmurar roucamente. Arte. Esta é uma arte que vai muito além da minha. Comparado ao que acabei de testemunhar, minhas explosões não são nada. Pela primeira vez desde que abraçou o caminho das explosões, Deidara se viu questionando sua própria definição de arte. Mas não demorou muito para que ele recuperasse sua determinação. Um dia, ele criaria uma arte tão perfeita que o mundo a reconheceria. Desistir não era uma opção. Ainda assim, considerando que suas atitudes imprudentes podem muito bem levá-lo à morte, talvez não faça mal prestar atenção ao aviso de Mirai. Afinal, embora a arte exija um público, o processo de refiná-la e aperfeiçoá-la pode ser feito sozinho. Jin. Parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso o Kekkei Genkai. Liberação de explosão. Mirai ouviu a notificação do sistema em sua mente. Ele não sabia que Deidara já havia se convencido a se comportar, mas mesmo se soubesse, não se importaria. Se o aviso anterior não tivesse sido suficiente, ele teria usado medidas mais persuasivas. Caminhando à frente, Mirai ouviu Kurotsushi perguntar de repente, Mirai-sama, como você sabe sobre nós? Mirai respondeu calmamente, antes de levá-los para Konoha, Onoki me forneceu informações detalhadas sobre vocês dois. Kurotsushi assentiu em compreensão, então pareceu se lembrar de algo. Mirai-sama, esta é uma carta que meu avô me pediu para lhe entregar pessoalmente. Mirai pegou a carta e examinou seu conteúdo, arqueando levemente a sobrancelha. A mensagem era simples. Onoki pediu que Mirai cuidasse de Kurotsushi e permitisse que ela vivesse em sua propriedade. A primeira parte foi razoável o suficiente. Mas a segunda parte, essa foi interessante. Onoki havia providenciado acomodações separadas para Deidara, mas queria que Kurotsushi ficasse na casa de Mirai, aquele velho conspirador. O que ele estava tramando? Certamente ele já não estava tentando casar a neta? Mirai zombou mentalmente do pensamento e então casualmente guardou a carta em seu manto. Kurotsushi, você ficará na minha propriedade de agora em diante. Sim, Mirai-sama. Vendo sua atitude obediente, Mirai assentiu satisfeita. Quaisquer que fossem as intenções de Onoki, isso não importava para ele. De qualquer forma, a casa dele já estava cheia de garotas jovens. Mais uma não faria diferença. Afinal, os sentimentos são melhor nutridos desde cedo. Capítulo 328. Kurotsushi foi alocado para ficar na propriedade de Mirai, vivendo junto com Karin e os outros. Mirai planejava enviá-los todos para a Academia Ninja depois de algum tempo. Com tantos personagens conhecidos da história original reunidos em um só lugar, certamente haveria muitos desenvolvimentos interessantes. Quanto a Deidara, Mirai não lhe deu muita atenção. Segundo relatos da inteligência, o sujeito estava trancado no quarto o dia todo, saindo apenas para visitar lugares desertos. Parecia que o aviso de Mirai tinha funcionado. O tempo passou dia após dia, e a Terra da Grama agora se tornará oficialmente parte do território da Nação Divina. A ferrovia que conectava as diferentes nações estava quase concluída, aumentando a eficiência do transporte em dezenas de vezes em comparação com o período anterior. Ao contrário da Terra, o chakra, exclusivo do mundo ninja, podia fornecer uma fonte inesgotável de energia para os trens. Com a paz agora amplamente alcançada no mundo ninja, era natural encontrar trabalho para todos os shinobi ociosos. Konogakakuri. Dentro da propriedade do clã Uchiha, nuvens de fumaça subiam pelo ar. Mirai grelhava carne tranquilamente em seu pátio. Depois de cada treino, ele gostava de pescar e cozinhar. Por algum motivo, essas atividades sempre lhe proporcionavam uma sensação de relaxamento. Despeje o molho de tempero para a alma, regue por cima. Enquanto o aroma de dar água na boca da carne grelhada enchia o ar, Mirai sorriu satisfeita. Quando ele estava prestes a começar a cavar, uma figura apareceu diante dele. Mirai-senpai, você vai comer? Olhando para Shizui, de olhos brilhantes e sobrancelhas grossas, Mirai bufou. O quê? Você quer um pouco também? Ao ouvir essas palavras, Shizui imediatamente sentou-se à sua frente, sorrindo. Bem, se você insiste, não serei educado. Ainda não comi, que coincidência. Mirai zombou. Uma coincidência, hein? Acha que eu não percebi que você estava por aí há um tempo, só esperando o momento certo para aparecer? Pego. Shizui não demonstrou constrangimento. Em vez disso, riu baixinho. Como esperado de você, senpai. Sua percepção está mais aguçada do que nunca. Mas eu entendo de comida. Eu sabia que você precisava de concentração total enquanto cozinhava, então não ousei te incomodar. Mirai balançou a cabeça, impotente diante da fala mansa de Shizui. Você mudou, Shizui. Tornar-se o líder do clã Uchiha lhe ensinou uma coisa ou duas. Shizui acenou rapidamente com as mãos. Comparado a você, ainda estou muito atrás.
Se não fosse por você, o clã Uchiha já teria sido esmagado por Sarutobi Hiruzen e seus comparsas. Com facilidade praticada, Shizui fatiou a carne grelhada, colocou-a elegantemente no prato e empurrou uma porção para Mirai. Costumo lembrar daqueles dias em que eu ia à sua casa para comer de graça. Você estava sempre ocupado com a guerra, e eu ajudava a limpar a sua casa, carregando baldes de água. Mas agora, sua propriedade está cheia de criados, então não preciso mais de mim. Mirai o interrompeu. Chega de conversa. Só coma. Shizui sorriu radiante, seus olhos se curvando em crescentes. Então não vou me conter. Após a refeição, Shizui limpou a boca satisfeito e suspirou. Mirai-senpai, sua comida está incrível como sempre. Mirai dispensou o elogio com um sorriso. Certo, qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui? A expressão de Shizui ficou séria. Encontramos o esconderijo de Zetsu e Uchiha Madara. Não, na verdade, eles revelaram sua localização deliberadamente. Mirai ergueu uma sobrancelha. Onde eles estão? A Terra dos Rios. A Terra dos Rios. Situada entre o País do Fogo e o País do Vento, a Terra dos Rios tinha um clima ameno, belas paisagens e abundantes recursos hídricos. O país era famoso por suas fontes termais, e até mesmo sua vila ninja se chamava Yugakuri, a vila oculta na água quente. Yugakuri era uma vila pequena e relativamente desconhecida. A única impressão que Mirai tinha dela era que Idan era de lá. Caminhando pelos caminhos sinuosos, Mirai examinava continuamente os arredores com suas habilidades sensoriais. Segundo relatos da inteligência, Zetsu e Uchiha Obito estiveram ativos naquela área recentemente. De repente, ouviu-se o som agudo de algo cortando o ar. Uma saraivada de kunai, cada uma envolta em explosivos, avançou em alta velocidade em direção a Mirai. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora ocorreu, envolvendo Mirai em chamas. Você realmente achou que isso me mataria? Uma voz ecoou através da fumaça e da poeira. Enquanto o vento dissipava a névoa, Mirai permaneceu ileso, com areia dourada formando uma barreira protetora ao redor dele, absorvendo todo o dano. Olhando para frente, ele viu um shinobi usando uma máscara branca adornada com tomoe preto, segurando um leque em uma mão. Um Rinnegan, um Mangekyou Sharingan. Ambos os olhos irradiavam imenso poder. Uchiha Mirai, hoje será seu último dia. Mirai deu um sorriso irônico. Obito, você não precisa se preocupar em esconder sua identidade na minha frente. Ao ouvir isso, Uchiha Obito tirou a máscara. Quando você descobriu? Essa era a questão que o atormentava há anos. Ele nunca deixou nenhum vestígio de sua verdadeira identidade, então como Mirai sabia? Mirai levantou um dedo e disse levemente, a primeira vez que nos conhecemos. A primeira vez? Obito franziu a testa. Não me lembro de ter revelado nenhuma falha. Mirai riu baixinho. Não foi exatamente uma falha. É que por mais que você tente esconder, não consegue apagar aquela aura distinta de perdedor. Ouvindo isso, Obito cerrou os punhos de raiva. Você está zombando de mim de novo, seu desgraçado. Vendo Obito prestes a explodir, Mirai continuou. Já que respondi sua pergunta, é justo que você responda a minha. Obito soltou um bufo frio. O que você quer perguntar? Mirai encontrou seu olhar e disse orgulhosamente. Quero saber. O que lhe deu coragem para me desafiar? A voz de Obito era firme. Ao contrário de você, eu entendo que este mundo miserável não tem salvação. Somente o plano Olho da Lua pode dar às pessoas a vida que elas realmente desejam. Não importa quais esforços você faça, todos serão em vão. Capítulo 329. Onde há luz, a escuridão certamente surgirá. Enquanto o conceito de vitória existir, também haverá perdedores. Todas as coisas existem em equilíbrio, paz e guerra não são exceção. Uma era em que as pessoas realmente se entendam jamais chegará. Enquanto os desejos humanos permanecerem irrealizados, a chamada paz será sempre uma ilusão, uma miragem na água. Somente meu plano Olho da Lua pode quebrar os grilhões da realidade e criar um mundo onde os sonhos de todos se tornem realidade. A voz de Uchiha Obito ficou mais apaixonada enquanto ele falava, um sorriso orgulhoso se formando no canto de seus lábios. Em outras palavras, meu plano é muito superior ao seu. Observando Obito se deleitar em seu próprio senso de triunfo, Mirai zombou friamente. Você é apenas um covarde delirante fugindo da realidade. Pare de tentar se glorificar. Os olhos de Obito brilharam de fúria diante da expressão desdenhosa de Mirai. Quem você está chamando de covarde? Eu sou o salvador deste mundo. Você é um covarde. A voz de Mirai era calma e cortante. Sua suposta identidade e seu grande plano. Tudo isso pertence a Uchiha Madara. Você não passa de um peão insignificante, e ainda assim ousa se chamar de salvador? Ei! O rosto de Obito se contorceu enquanto a raiva o consumia. Mentiras não ferem as pessoas, a verdade sim. E cada palavra que Mirai acabará de dizer cortava direto o âmago de sua frágil alma. Incapaz de se conter por mais tempo, as mãos de Obito se fecharam como um selo. Um dragão flamejante de fogo avançou em espiral em direção a Mirai. Mas Mirai não se moveu, apenas levantou o braço. Liberação de cristal. Num instante, cristais vermelhos brilhantes envolveram o dragão de fogo no ar, selando-o. No segundo seguinte, a figura de Mirai desapareceu. Eu vou levar isso. Antes que Obito pudesse reagir, Mirai já havia arrancado o leque de guerra de suas mãos. Então, bam! Um chute poderoso acertou em cheio o peito de Obito, fazendo-o voar para trás. Sangue jorrou de sua boca enquanto seu braço era arrancado da articulação no processo. Tão rápido, o rosto de Obito escureceu. Se não fosse por seu corpo único, esse ataque por si só o teria deixado gravemente ferido. Um clone de Zetsu branco emergiu lentamente do chão, e Obito agarrou seu braço sem hesitar, arrancando-o e prendendo-o ao seu próprio membro decepado. Zetsu negro falou em voz baixa, não se deixe provocar. Siga o plano, derrote o primeiro. Mirai era ainda mais forte do que o esperado. Mesmo com Rinnegan, Obito não era páreo para ele. Felizmente, o Zetsu negro previu esse cenário e se preparou adequadamente.
Obito cerrou os dentes e assentiu. Eu sei. Jutsu Edo Tensei. Ele bateu as mãos no chão e vários caixões surgiram da terra. Momentos depois, as tampas rangeram ao abrir, revelando 5 figuras cobertas de rachaduras. O terceiro Raikage, o segundo Mizukage, o segundo Tsuchikage, o quarto Kazekage e o terceiro Okage. Os lábios de Mirai se curvaram em diversão. Não é de se espantar que Zetsu branco tenha sido visto por todo o mundo ninja recentemente. Eles estavam reunindo células de Kage do passado. Interessante. Já fazia um tempo que ele não lutava a sério. Ele poderia usar isso como aquecimento. Obito deu um sorriso irônico. Mirai, considere isso seu aperitivo. Espero que goste. Com isso, ele ativou o Kamui e desapareceu. Depois que Obito foi embora, os Kage revividos lentamente recuperaram a consciência. Olhando ao redor, confuso, o quarto Kazekage Rasa franziu a testa. Onde é isso? Eu já não morri? O segundo Tsuchikage Mu respondeu imediatamente. Não tenho certeza. Mas se bem me lembro, eu deveria ter morrido junto com aquele anãozinho irritante de cabelos brancos. Com essas palavras, o segundo Mizukage Genjutsu Ozuki gritou indignado. Quem você está chamando de rapazinho, de homem das bandagens? Mu olhou para ele e estalou os dedos em sinal de desdém. Não tenho interesse em discutir com você até descobrirmos o que está acontecendo. O quê? Você está me menosprezando? Ai. Vendo a tensão entre eles aumentar, o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, pigarreou. Estamos todos realmente mortos. Mas fomos convocados de volta pelo Edo Tensei. Este jutsu traz os mortos de volta à vida, concedendo-lhes suas antigas habilidades, um corpo imortal e chakra ilimitado. Hiruzen deu uma breve explicação da técnica. Ao ouvir isso, o terceiro Raikage zombou. Que vocês, Shinobi de Konoha, são realmente desprezíveis, pesquisando técnicas como essa. Então, o perverso Okage está planejando usar nossa força para atacar outras nações? Hiruzen soltou uma risada amarga. A situação pode ser ainda pior do que você imagina. Nosso inimigo provavelmente é ele. Todos os olhos se voltaram para Uchiha Mirai. O terceiro Raikage pescou surpreso. Fomos invocados só para lutar contra aquele cara? Genjutsu pareceu irritado. Quem é o conjurador deste jutsu? Isso é algum tipo de insulto a nós? Rasa e Hiruzen trocaram olhares, memórias desagradáveis surgindo em suas mentes. Ambos já haviam sido derrotados por Uchiha Mirai. Eles compreendiam sua força melhor do que ninguém. Especialmente Rasa. Ele já havia sido morto por Mirai 2 vezes. Mu percebeu a hesitação deles e perguntou. O que houve? Você conhece esse cara? Ele é forte? Diante dos olhares expectantes, Rasa assentiu. Ele é incrivelmente forte. É melhor vocês não o subestimarem. Fui morto por ele. Hiruzen suspirou. Eu também. Entre a nova geração de Shinobi, não há ninguém mais forte que ele. Mu e Genjutsu trocaram olhares surpresos. Um Shinobi que derrotou um Kazekage e um Okage. Essa seria uma luta difícil. Somente o terceiro Raikage zombou, seu corpo inteiro estalando com raios. Se vocês dois foram mortos pela mesma pessoa, isso significa apenas que vocês eram fracos. Verei com meus próprios olhos se esse tal Shinobi da nova geração vale o meu tempo. Seu espírito de batalha aumentou. Em vida, ele foi aclamado como um dos Shinobi mais fortes da história. Se não fosse pelos planos de Onoki, ele jamais teria sucumbido. Agora, ele queria ver por si mesmo se esse jovem Shinobi era digno de todo o seu poder. Relâmpagos surgiram ao redor dele enquanto ele se preparava para liberar sua técnica suprema, a facada do inferno. Capítulo 330. Uma tempestade de raios irrompeu ao redor do terceiro Raikage enquanto ele estava de frente para Uchiha Mirai, que permaneceu imóvel no lugar. No instante seguinte, o terceiro Raikage se transformou em um relâmpago, avançando direto em direção a Mirai. Que velocidade incrível! Rasa, Hiruzen Sarutobi, Mu e Genjutsu Ozuki ficaram surpresos. Da perspectiva deles, o terceiro Raikage havia atingido o ápice da velocidade. Enquanto isso, Obito e Zetsu Negro observavam silenciosamente o campo de batalha de dentro da dimensão Kamui. Como caçadores espreitando nas sombras, eles estavam apenas esperando que Mirai mostrasse uma abertura, então atacariam com um golpe fatal. Afinal, eles nunca acreditaram que os Shinobi presentes conseguiriam lidar com Mirai sozinhos. Tentando reunir informações de perto durante a batalha? Que estratégia de fraco! Mirai já tinha percebido a intenção de Obito, mas ele não se importou nem um pouco. Seus trunfos eram infinitos. Ele podia continuar lutando por um dia e uma noite inteiros sem esgotá-los. O plano de Obito estava destinado a ser inútil. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, o terceiro Raikage já o havia alcançado. Morrer. Com um rugido furioso, o terceiro Raikage dobrou o braço, preparando-se para desferir um golpe devastador no pescoço de Mirai. Mas no momento seguinte, seu corpo estava cheio de inúmeros pequenos buracos. Isso é, liberação de gelo? Só então o terceiro Raikage percebeu que nas imediações de Mirai, um número inumerável de minúsculos cristais de gelo flutuavam no ar, formando uma barreira quase imperceptível. Mesmo assim, ele ignorou e continuou seu ataque. Liberação de relâmpagos, corte brutal de relâmpagos. Sua mão, carregada com um raio imenso, cortou em direção a Mirai. Mirai apenas inclinou o corpo levemente. Você é tão imprudente quanto seu filho morto. Esse tipo de personalidade é realmente irritante. Estrondo. O soco de Mirai acertou o corpo do terceiro Raikage, que foi destruído pela força imensa. Observando isso, Rasa não conseguiu evitar um tique no canto da boca. Esse monstro, ele estava tão assustador como sempre. Graças ao Edo Tensei Jutsu, o corpo do terceiro Raikage se reformou instantaneamente. Genjutsu Ozuki suspirou. Se não fosse por este corpo especial, aquela luta já estaria decidida. O Kazekage e o Okage estavam certos, esse cara é um oponente problemático. Ao ouvir isso, o terceiro Raikage zombou.
Se eu estivesse no meu corpo real, não seria tão frágil. Então, seu olhar se voltou para Hiruzen Sarutobi. Hokage, ele disse que meu filho está morto. O que ele quer dizer? Hiruzen balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas provavelmente ele o matou. O terceiro Raikage cerrou os punhos. Aquele desgraçado. Ele queria perguntar mais, mas seu corpo começou a se mover sozinho. Ao mesmo tempo, Hasa, Genjutsu Ozuki, Hiruzen Sarutobi e Mu correram em direção ao Uchiha Mirai. O terceiro Raikage, sendo mais rápido, chegou até ele primeiro. Mas assim como antes, no momento em que ele chegou perto, Mirai destruiu seu corpo com um único soco. Mu se revelou no ar, abrindo bem as mãos e focando em Mirai. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Um raio capaz de desintegrar matéria em nível atômico foi disparado em direção a Mirai a uma velocidade assustadora. Casualmente, Mirai levantou seu leque e sorriu. A liberação de poeira foi revertida instantaneamente, apagando metade do corpo de Mu. Aproveitando a distração, Genjutsu Ozuki formou selos de mão. Liberação de água, jutsu de pistola de água. Uma projétil de água de alta pressão foi disparada em direção a Mirai, enquanto Genjutsu invocava sua técnica ilusória. Ilusão demoníaca. Edifício fumegante de vários andares. Uma vasta miragem se formou ao redor deles, escondendo eles e seus aliados da vista de Mirai. Não havia escolha, esse oponente era monstruoso demais. Primeiro, ele aniquilou o terceiro Raikage em um instante. Então ele esmagou o segundo Tsuchikage imediatamente depois. O confronto direto não era uma opção. Eles tiveram que confiar na estratégia. Usando a cobertura da miragem, Hiruzen se aproximou de Mirai, invocando seu cajado de adamantina e arremessando-o para formar uma gaiola ao redor dele. Uma combinação devastadora de todas as 5 transformações da natureza caiu sobre Mirai, envolvendo-o em destruição. Ao mesmo tempo, o clone de óleo do segundo Mizukage avançou. O clone de óleo se expandiu rapidamente e começou a explodir repetidamente. Enquanto isso, Hasa já havia completado seus preparativos. Batendo palmas, uma imensa quantidade de areia dourada surgiu do chão, enterrando Mirai em um enorme e indestrutível selo em forma de pirâmide. A estrutura estava coberta por inúmeras marcas de vedação, garantindo que Mirai ficasse completamente confinado. Após a intensa batalha, os 5 permaneceram firmes, recuperando o fôlego. Embora a luta tenha sido curta, foi extremamente perigosa. Se não fosse pelo ataque coordenado deles, combinado com seus corpos mortos-vivos tornando-os imortais, derrotar Mirai teria sido quase impossível. O terceiro Raikage bufou. Eu nunca imaginei que o mundo ninja produziria um shinobi tão excepcional depois da minha morte. Ele é poderoso demais. Olhando para a enorme pirâmide dourada, Hasa murmurou, 5 contra 1. Não nos chame de desprezíveis. Hiruzen permaneceu em silêncio, observando a pirâmide atentamente. Acabou mesmo? Genjutsu Ozuki bateu palmas. Certo, pessoal. A batalha acabou. Podemos retornar à Terra Pura e descansar em paz. Assim que ele terminou de falar, a pirâmide de repente se despedaçou. Um Susanoo colossal permanecia de pé, completamente ileso, protegendo Uchiha Mirai com sua armadura brilhante. Quem disse que a batalha acabou? Ainda não terminei de jogar. Mirai bateu palmas. Em um instante, mais de 20 clones cercaram os 5 Kage. Cada um ativou um Susanoo totalmente formado. Hasa e os outros ficaram congelados com expressões vazias de choque. Mirai sentou-se, apoiando o queixo na mão e dando um sorriso preguiçoso. Agora são 5 contra 1. Não me chame de desprezível. Vocês são os 5 Kage. No momento em que suas palavras foram proferidas, 25 clones vestidos com Susanoo lançaram seus ataques em uníssono. Estrondo, estrondo, estrondo. O chão tremeu e raios explodiram no campo de batalha. Enquanto os 5 Kage lutavam em desespero, Mirai sorriu. Não é de se admirar que na história original, Uchiha Madara não tenha liberado todo o seu poder desde o início ao lutar contra os 5 Kage. Brincar com eles desse jeito era realmente divertido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.